aqui da sua identidade, de quem você é. A Bíblia está dizendo então que você é uma geração eleita. Você faz parte de uma geração que foi eleita. Uma geração eleita não tem como ser derrotada, ela está eleita, então você está eleito. Amém? Sacerdócio real, um sacerdócio do rei, do Senhor, uma nação santa, um povo separado, um povo exclusivo de Deus. E Deus falou muito comigo, um pastor ministrando lá, e essa foi uma das chaves que eu peguei para a minha vida. Para quê? Mas por que isso é tudo isso? Tem um objetivo, tem uma finalidade, tem um propósito. Para que Deus fez na sua vida isso? Tornou você isso. Né? Você se tornou essa pessoa tão abençoada. Para quê? Né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Aí o versículo continua. Tem uma finalidade. Fala para o seu vizinho, tem um objetivo. Não é só para você ficar bonitinho na foto. Pode falar para ele. Fala, tem um porquê. E qual que é a razão, irmãos? A razão é essa. Você tudo isso para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é tudo isso com o objetivo de anunciar as grandezas. Eu sei que às vezes você tem dificuldade de falar de Jesus para o seu amigo. Às vezes você tem dificuldade de falar de Jesus para a sua família. Mas o que você vai fazer, irmãos, é simplesmente anunciar a grandeza daquele que te tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso. É fácil, irmão. É só anunciar as grandezas dele. Né? A pessoa está lá oprimida. O que é que você vai falar? Falar, Jesus liberta dessas trevas aí. Isso é a grandeza de Jesus. Uma versão diz que é as virtudes de Jesus. É isso que você vai falar. O seu trabalho é esse, não é difícil. É difícil falar de Deus, das grandezas de Deus, das glórias, das virtudes de Deus. Não, é só dizer que Jesus morreu na cruz. É só dizer que Jesus derramou o sangue dele na cruz. É só dizer que isso que você está passando tem solução. Porque o meu Deus que me tirou de onde eu estava, Ele pode mudar a sua vida também. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então o que eu vou falar aqui, irmãos, o tema, o Natan pode colocar de volta o tema, é o que a graça de Deus produz na sua vida. Diga comigo, o que a graça de Deus produz na minha vida. Aleluia. Nós temos pregado esse evangelho, o evangelho da graça. O evangelho da graça. Diga comigo, o evangelho da graça. Alguém pode dizer assim, mas esse evangelho é um evangelho barato. Esse evangelho que vocês pregam aí, nessa célula de vocês, nessa igreja de vocês, é um evangelho barato. Alguns até dizem que nós somos a porta larga. Aí eu costumo dizer, tem quase 3 metros só aqui de vidro. E a outra lá tem 5 metros, né? Se for falar do prédio aqui. Então, mas eu quero dizer para você, e você vai dizer para essas pessoas que o evangelho que nós pregamos não é barato. Amém? Fala para o seu vizinho, só para você não esquecer. Diga, você vai dizer que o evangelho que você crê e que você prega não é barato. Fala para ele, e também não é caro. Diga para ele, sabe quanto custa? É de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você não paga nada, você recebe gratuitamente. A Bíblia diz que nós fomos gratuitamente salvos, fomos redimidos gratuitamente pelo sangue de Jesus. Pedro diz, não foi com ouro, não foi com prata e nem com pedra preciosa, mas com o precioso sangue de Jesus. Esse é o custo, 0, de graça. Amém, irmãos? Então o evangelho que pregamos não é barato, ele é na verdade de graça. Você pode dizer por aí, olha, nossa igreja prega o evangelho da graça.
Só não vão entender muito, depois talvez você não vá saber explicar muito, mas você pode dizer, nós pregamos o evangelho da graça. E sabe por quê, irmãos? Porque esse evangelho é o único evangelho de verdade que existe. Amém? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu quero dar uma volta com você na Bíblia. Mas ainda que nós, Paulo está dizendo, escrevendo para os irmãos, e ele está dizendo, irmãos, ainda que nós, um anjo de onde, irmãos? Do céu, ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Tem uma versão que diz anátema, quer dizer amaldiçoado. Amém? Então, esse evangelho, na verdade, é o único verdadeiro. Volta no 6 e 7, por favor, Natan. É o único evangelho. Aí aqui Paulo está dizendo assim, olha, eu estou admirado de que vocês estejam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Porque os irmãos daquela igreja, eles creram no evangelho da graça. Só que alguns irmãos começaram a dizer, não, peraí, não é assim não. Vocês estão andando desse jeito aí, na igreja de vocês pode usar calça comprida, pode usar brinco, pode cortar cabelo, pode pintar a unha, tem que obedecer aos 10 mandamentos. Quando as pessoas falam isso, você pode perguntar, elas nem sabem quais são os 10 mandamentos. Pode perguntar. Se eu perguntasse para vocês aqui, quais são os 10 mandamentos, quem levantaria e falaria os 10, sem olhar em nada? Sem olhar no celular, sem olhar em nada. Alguém se atreve? Pode falar, pastor João? É 30 anos de janela, hein? As coisas. Próximo. Estou te ajudando. Não roubarás. Não adulterarás. Mau testemunho. Adulterarás. Não matar. Alguém está falando lá sábado, está dizendo que você vai terminar sábado. Ou ele está lembrando que tem o sábado também, né? Guardar o sábado também. 8, você chegou em 8. Não fazer escultura, não adorar a imagem de escultura. 9, o que mais? Então, deixa eu falar, porque as pessoas que vivem na lei, elas estão dizendo que para agradar a Deus, você precisa obedecer um por um desses mandamentos. Eu creio que nós obedecemos hoje muito desses mandamentos, mas não é por isso que nós agradamos a Deus. Nós agradamos a Deus porque o Filho de Deus veio e obedeceu todos os mandamentos que ninguém conseguia obedecer, e Deus pegou e nos colocou nele, no Filho dele. Agora você obedeceu, porque você está em Cristo. Você foi colocado em Cristo. Então você é crente dessa igreja. Agora você não virou um religioso, você virou alguém. Você pegou, que Deus pegou e colocou você dentro de Cristo. Amém, irmãos? Eu não vou me aprofundar falando dessas coisas, né? Eu fiz só um teste aqui, realmente, olha, pastor João surpreendeu aqui. Amém? Então eu estou falando, irmãos, que esse evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho sem mistura. Amém? É um evangelho que diz que o pecado não terá domínio, controle sobre a sua vida. Mas antes de continuar aqui, deixa eu terminar de ler, eu não li lá, né? Volta ao 6, por favor. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Aí ele diz aqui que na realidade não é o evangelho, né? E não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha, irmãos, o que mais nós temos nesses dias são pessoas que perverteram o evangelho de Cristo. Amém? Pessoas que perverteram o evangelho de Cristo. Eu estou falando isso aqui para você, estou falando isso, talvez muita coisa você não vai entender agora.
Mas tenta receber no seu coração o máximo que você puder, porque a partir de agora e nos próximos meses eu vou falar muito mais profundamente sobre isso. Eu decidi que eu vou rasgar o verbo aqui com você. Amém? Então, esse evangelho da graça, ele diz que o pecado não tem domínio sobre você. Romanos 6:14. Diga assim: o pecado não tem domínio sobre mim. Por quê, irmãos? Por um motivo: pois o pecado não os dominará, não terá o controle da sua vida, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Glória a Deus. O pecado só não vai dominar quem está debaixo da graça. Agora, a pessoa que quer pelo seu esforço próprio obedecer, porque ele acha que obedecendo os mandamentos, assim ele vai agradar a Deus, essa pessoa, ela vai ter uma séria dificuldade, porque ela vai estar debaixo da lei, e ela vai estar debaixo de maldição. É o que eu estou falando para você. Receba o que você puder, porque Deus vai te dar mais clareza, e nos próximos meses eu quero falar mais profundamente sobre isso que eu estou falando aqui com vocês nessa noite. Amém? Aleluia. Pois você não está debaixo da lei. Um engano que as pessoas falam: se você começar a falar do evangelho da graça, as pessoas vão começar a viver pecando. É liberdade para pecar. Deixa eu perguntar para você: para as pessoas pecarem, você precisa dar liberdade para elas? As pessoas pecam, precisa dar liberdade. Mas existe um engano, que se você começar a falar do evangelho da graça, as pessoas vão achar que isso é liberdade para você pecar, né? Vai se sentir à vontade para pecar. Próximo versículo, Natan, por favor. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Presta atenção, ouça aqui. E então, agora nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Vamos pecar? Aqui que Paulo fala? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Presta atenção, a lei é você querendo fazer algo para agradar a Deus, com seu esforço. E a graça é você entender que Deus fez tudo aquilo que você não podia fazer, e Ele te deu gratuitamente. Te deu salvação, te deu vida, te deu bondade, te deu graça. Amém? Gratuitamente. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu quero lá em Romanos 5,17, eu não sei se eu coloquei aí, Natan, mas prepara aí Romanos 5,17, que essa graça, por que eu quero falar mais dessa graça? Os irmãos estão comigo? Por que eu quero falar mais dessa graça? Porque essa graça não é pequena. Essa graça não é algo qualquer. Essa graça é isso aqui, ó. Se pela transgressão de um só homem, de quem é esse homem que transgrediu? Adão. Se pela transgressão de Adão, de um só, reinou a morte, reinou por meio de Adão, por causa do que ele fez. Porque às vezes, muitas vezes você diz assim: puxa, não é justo, Adão pecou e eu me dei mal, nem conheci Adão. Você estava lá em Adão, né? Se rebobinar a fita, você chega lá em Adão, você estava lá em Adão, e você diz: não é justo, porque ele peca e eu me dei mal. Eu que sofri o prejuízo, não parece justo. Não parecia mesmo, de verdade, não parecia justo. E pela transgressão de Adão, reinou a morte através dele. Mas muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça. Diga: imensa provisão de graça. Sabe, assim como por um homem reinou o pecado, agora por um homem reinou a justiça. Jesus praticou a justiça lá no Calvário, agora você se tornou justo. Não parece justo, mas é assim que Deus trabalha. Amém? A graça dele veio para mim. Como o pecado de Adão tinha vindo para você, agora a graça de Jesus veio para você. Fala para o seu irmão: me ajude aí, que você falando, você vai conseguir mentalizar mais. Diga: por causa de Adão você se deu mal, mas por causa de Cristo você se deu bem. Amém? Pregou? Ele entendeu? Pergunta para ele: você entendeu? Fala assim: quando Adão pecou e você se deu mal, não parecia justo mesmo. Ninguém está falando para ninguém? Fala, irmão, deixa eu te falar. Quando Adão pecou e você se deu mal, não parecia mesmo justo, não. Mas
Jesus fez justiça e agora você é justo. Não parece justo. O diabo pode até dizer, não parece ser justo, mas é assim que Deus fez. Amém? Deus colocou você em Cristo. Então ir para a igreja e ser crente não é questão de ter uma religião agora, é questão de estar em Cristo. Amém? Lembra, quando você aceita Jesus, Jesus vem morar dentro de você, você se mistura com Ele, você agora é um com Ele. Amém? Então essa graça que nós pregamos, irmãos, é superabundante, é uma graça enorme, porque alcança o mais miserável pecador. Amém? Aleluia. Então tem aqueles que dizem que tem que obedecer à lei, né, para agradar a Deus, e quando você pergunta, eles nem sabem, a maioria nem sabem. Amém? Na verdade, a nossa obediência... Pastor, então não tem que obedecer nada? Eu não tenho que obedecer coisa nenhuma? Sim, mas você obedece diferente. Você obedece porque você está em Cristo. Você obedece porque a sua natureza mudou. Quando você entregou sua vida para Cristo, você nasceu de novo. Agora você tem a natureza de Deus dentro de você. Então você não obedece para poder ganhar algo de Deus, para poder agradar a Deus pelo seu esforço. Você agora obedece porque é uma prática normal você obedecer. Você agora vive como uma nova criatura porque é assim que você é. Amém? Eu vi o irmão falando esses dias, vocês foram lá na conferência, que você pega, acho que passou Márcio Valadão, pregou lá, ele disse assim, ó, acho que foi ele, não adianta você pegar uma lagarta e você costurar umas asinhas dela, né? E jogar ela para cima, ela não vai voar, não é a natureza dela. Agora quando aquela lagarta se transforma numa borboleta, ela jamais volta a ser lagarta. E agora o destino dela é voar. Então agora você voa porque você é borboleta. Você não é lagarto tentando achar asa, tentando costurar uma asa. Porque quando você quer obedecer pelo seu esforço, você fica frustrado, você não consegue. Agora quando você recebe o Espírito de Deus em você, a sua natureza muda. Agora você vai viver como filho de Deus e isso é normal. Isso é uma prática normal na sua vida. Amém? Aleluia. Mas tem gente, irmãos, que insiste em viver na lei. Eu sei que muitos aqui não entendem o que é isso, ver na lei. Presta atenção, irmãos. Não converse. Sei que você está perto de criança, mas fique atento aqui. Cuide das crianças. Vai ser um malabarismo cuidar das crianças e prestar atenção à palavra. Eu sei que não é fácil, mas faça isso. Amém? Tem gente que quer viver na lei. Não, tem que viver a lei, porque o que Deus falou lá atrás, a lei é isso que nós temos que viver. Mas o que a Bíblia diz? Que a lei é um espelho. Diga comigo, a lei é um espelho. A lei é o quê? Um reflexo. Não é isso que o espelho faz? Você vai lá, você olha, ó, você pode olhar no espelho e falar, ah, sou eu, mas é você? Não, na verdade não, é o seu reflexo. É algo que reflete quem você é. Então a lei é isso, é apenas um reflexo, uma sombra. Eu posso estar andando aqui com alguns irmãos, eu estou andando aqui com o David, né? E com alguns irmãos, e alguns irmãos ao meu redor, de repente eu penso em quem está um pouco aqui atrás de mim, aqui do meu lado. Aí eu olho a sombra, e eu pergunto, quem é essa pessoa? Aí o outro aqui fala, é o David. Ele vê a sombra, aponta, não é o David. Mas é o David que está ali no chão? Não é a sombra do David. Então a lei é sombra daquilo, do real, do que haveria de acontecer. Quando você vê um cordeiro sendo oferecido para aliviar o pecado de alguém, aquele cordeiro apontava para o real, que é Jesus, cordeiro de Deus, que ele seria morto e perdoaria de uma vez por todos os nossos pecados. Então a lei é só uma sombra. Você não pode, é melhor viver no real do que na sombra. Os irmãos estão comigo? Então a sombra é um espelho. Não adianta. Já pensou, teve aquele dia que você se achou muito feio? E você só se acha feio quando você vê no espelho, né? Você tem que olhar no espelho. Diz, olha, hoje eu estou horrível. Já ficou esse dia? Já aconteceu isso aí? Aí você fala, todo dia, pastor. Misericórdia. Aí você olhou no espelho. E você falou, que horrível. Não adianta. Deixa eu falar uma coisa. Não adianta você ficar com raiva do espelho. Deixa eu falar para você. O espelho não tem culpa. Não adianta você quebrar o espelho. Amém? E outra coisa, o espelho não mente.
O espelho fala direitinho a verdade mesmo. Eu não gosto daquele espelho que muda as coisas. Eu não gosto desse negócio de filtro. Eu vou falar mal de uma pastora. Tem uma pastora lá que eu olhei assim, pastor. Será que é ela mesmo? Eu falei, minha esposa, é aquela pastora, esposa daquele pastor? Ela é. Digo, mas por que fica tão bonita no filtro? É o filtro. Filtro é um negócio terrível, né? Que não mostra bem a realidade, né? Amém? Ainda bem que você é bonito. Fala para o seu vizinho, você é bonito, não precisa de filtro. Realmente você é bonito. Amém? Glória a Deus. Mas a lei, irmãos, ela mostra o que você é. Porque a lei é um espelho. Então qual é a função do espelho? Mostrar, né? Refletir a realidade. A lei veio mostrar quem realmente éramos. Perdidos, miseráveis. E Paulo diz que a lei não pode mudar a vida de ninguém. Os irmãos estão comigo? As crianças. A lei não muda a vida de ninguém. O espelho muda a sua vida. Você está meio desarrumado, cabelo bagunçado, está meio com as manchas na pele. O espelho muda. Ela só fala assim para você, ó, ele só fala, ó, tem que arrumar esse negócio aí. Tem que arrumar esse cabelo, tem que passar um pente aí. Tem que passar como é que vocês compram? Que vocês passam? Brush? Esse negócio aí, esse que ele falou. Tem que passar esse negócio aí, passa um batom aí, arruma aí. O espelho só fala, a lei veio para isso, para dizer que a gente precisa de arrumar a nossa vida. A lei veio dizer que a gente precisava de um jeito na nossa vida. E esse jeito é Jesus. A lei apontava para Jesus. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Glória a Deus. Então, você não pode culpar a lei, né? Pelo que você é, né? Como a culpa não é do espelho, o que você vê nele é o que realmente é real, né? Ele só diz a verdade para você. Isso é a lei. E a graça, o que é? A graça é quando você chega diante do espelho e você não vê mais o velho eu. Você olha assim e fala, tá bonito, tá arrumado, porque você vê Cristo. Você vê Cristo. Paulo disse assim, Paulo chegava no espelho e dizia assim, ué, cadê eu? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo Cristo. Quando eu olho para o meu jeito de me relacionar com as pessoas, eu vejo Cristo. Quando eu olho para o meu jeito de falar, parece com Cristo. Então não vivo mais eu, é Cristo que vive. Então você não precisava da lei para dizer o quanto você era errado. Você precisava de olhar no espelho e ver Cristo, porque Deus te colocou em Cristo. Agora você está em Cristo. Amém, irmãos? É por isso que eu preciso falar mais dessa graça para você. É por isso que eu preciso me aprofundar mais dessa graça com você. Amém? Então, Deus não te chamou para viver com base na lei. Presta atenção. Deus não te chamou, diga, Deus não me chamou para viver com base na lei. O que é a lei, pastor? A lei é assim, se você obedecer, você é abençoado. Se você não obedecer, você está lascado, você está amaldiçoado. Entendeu? E a verdade é que ninguém consegue obedecer completamente. Amém, irmãos? E nós, aí quando eu falei ali de pela graça sois salvos, você foi salvo de graça, não custou nada. Quem está comigo? Esse lado aqui. Por meio da fé, não vem de você, é um dom de Deus, não vem das obras, do que você fez, para que você não chegue lá no céu se gloriando. Olha, rapaz, cheguei aqui, mas não foi fácil não. Já viu gente que consegue alguma coisa? Consegue uma casa, e aí, como é que foi, rapaz? Olha que legal. Fala, mas só Deus sabe quanto eu ralei, viu? Foi fácil não, trabalhei dia e noite. Eu construí essa casa aqui, Deus sabe quanto eu ralei. Eu trabalhei muito. Eu trabalhava à noite. Aí eu chegava, eu não ia dormir, eu subia para cá, ficava até 3 horas da tarde, descia para casa, 4 horas, começava a dormir 4 horas da tarde, 8 horas da noite, tinha que acordar. Eu ralei, hoje eu posso dizer, puxa, eu ralei, não foi fácil. Mas lá no céu, você não vai chegar lá dizendo que ralou para ganhar a salvação. Só tem um que ralou. Na verdade, ele foi esmagado. Jesus de Nazaré.
Então você não vai chegar lá no céu se gabando, dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu paguei o preço, eu orei muito, eu fui no monte. Eu quero dizer para você que você não vai ser salvo porque você orou muito, porque você foi no monte, porque você fez isso ou aquilo. Não, você vai chegar no céu somente de uma forma, por um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. É somente através de Jesus, é somente através de crer em Jesus de Nazaré. Você crê e entrega a sua vida para Ele e você é salvo. Assim, simples assim. Não estão comigo? Não se distraia, amém? Aleluia. A Bíblia diz que os que são da fé, põe aí Gálatas 3:8, por favor, Natan. Gálatas 3:8. Eu quero ler esse versículo, eu explico para vocês, fica mais fácil. 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Está falando fala para o seu vizinho, está falando de nós. Nós somos os gentios. Então as Escrituras já previa, ela já meio que profetizava que Deus nos salvaria. Amém? Nos justificaria pela fé. Pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de quem? Por meio de você, todas, Deus falou para ele, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Deus falou isso para Abraão. O 9, assim, os que são da fé, são abençoados com o crente Abraão. Como que Abraão foi justificado, irmãos? Pela fé, só. Se você olhar, Abraão até mentiu, pisou na bola, fez umas coisas assim que não foi. Ele era um homem de fé. Essa é a forma de você ser justificado. Essa é a forma de você ser aprovado por Deus através da sua fé. A obediência vem depois. A obediência deve ouvir, vou facilitar aqui. Ela deve vir, a obediência que vem da fé. Amém? Imagina que nós vamos fazer uma limpeza aqui. As irmãs estão se organizando para fazer uma limpeza aqui, lavar as cadeiras, né? Aí eu falo assim, olha irmãos, venham. Né? Venham lavar as cadeiras. Aí você fala assim, eu vou obedecer porque o pastor falou isso e para ficar bem, né, com o pastor, então eu vou lá. Essa é uma obediência da lei. Mas você falar assim, puxa, eu vou lá porque vai ser um privilégio, eu sou tão abençoado. Quando eu chego ali, eu sento ali, Deus fala comigo, Deus ministra no meu coração, eu sou tão grato. Isso é graça. Os irmãos estão entendendo a diferença? Você não faz porque para ser reconhecido, você faz porque você já é abençoado. Então nós somos crentes, filhos de Abraão, porque Abraão foi o primeiro que creu dessa forma. O 10, Natan, próximo. Já os que se apoiam, presta atenção, isso aqui está muito claro. Os que se apoiam na prática da lei, estão aonde, irmãos? Aonde? Debaixo de maldição. Olha que impressionante. Os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Por que você está debaixo de maldição? Porque você quer praticar uma coisa que você não consegue. Então, e a Bíblia já dizia, no Antigo Testamento já dizia, maldito aquele que não praticar todas essas coisas. E todos ficaram malditos, todos foram malditos. Mas Jesus veio e foi bendito, porque ele obedeceu tudo. Por isso que é mais fácil entrar no time do campeão, do que nunca perdeu, né? Então, a fé é essa, é você entrar nesse time. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Agora, repita algo comigo. Diga, as bênçãos de Deus é somente para aqueles que vivem baseados na obra de Cristo. E qual que é a obra de Cristo, irmãos? O que ele fez na cruz. O preço que ele pagou na cruz por você. Então, quando eu chego para expulsar um demônio, já expulsou demônio aqui, a gente expulsou alguns demônios, né? E como que a gente faz? Olha demônio, olha para mim! Você sabe quem sou eu? Você sabe quanto eu tenho obedecido a Deus? O demônio sai. Sai demônio assim, irmãos? Sai não. Porque você está apresentando as obras da lei, as obras da carne, o que você fez. O que você tem que apresentar? Eu falo, demônio, olha para mim.
Olha para mim. Aí o demônio já vem debochando, porque ele sabe que ele se engana, ele acha que eu vou falar de mim. Eu falo, sabe em nome de quem eu estou aqui? Em nome daquele que é maior que você, que fez uma obra poderosa na cruz. Eu estou aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é a graça. Isso é você crer na graça. Você tem algo que você não fez nada para merecer, mas você recebeu gratuitamente. Então você pode vencer por causa da graça que está sobre a sua vida. Tem uma graça sobre a nossa vida. Às vezes nós não desfrutamos dela porque nós não conhecemos ainda. Tem provisão para a sua vida. Às vezes você não desfruta porque você não conhece ainda. Tem gente que morre pobre porque não sabe. Tem um mendigo que ficou a vida inteira numa cidadezinha pequena do interior, pedindo esmola em cima de uma pedra. E um dia, depois que ele morreu, algum tempo depois, a prefeitura passou ali para alargar a estrada, e quando tirou a pedra, tinha um tesouro embaixo daquela pedra. Passou a vida pedindo esmola em cima de um grande tesouro. Às vezes acontece, você pode ficar assustado, mas às vezes isso acontece comigo e com você. Amém, irmãos? Nós temos algo poderoso, rico, mas nós não desfrutamos, porque nós não conhecemos. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. Eu quero falar um pouco, a lei versus graça, para terminar. Diga lei versus graça. Então, lei, o que significa? De um lado a lei, do outro lado a graça. Vamos falar de um e do outro. O que é a lei? Só para você ter uma ideia, no dia que a lei foi dada... No dia que a lei foi dada, você lembra? Foi quando Moisés desceu com as tábuas da lei e o povo tinha pecado, o povo não obedeceu. O povo não tinha capacidade de obedecer. Sabe o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram, 3.000 pessoas rebeldes morreram. No dia que a graça foi dada, no dia que o Espírito Santo foi dado, 3.000 pessoas receberam vida. No primeiro dia, Pedro ganha, 3.000 pessoas recebem vida. Estou falando da lei versus graças. Amém, irmãos? A lei diz, ela sempre vai dizer o que Deus falou para Moisés, faça isso, faça aquilo. Deus chegou para Moisés chegou para Deus e falou, tira a sandália dos teus pés. Isso é lei, você tem que fazer algo. E na graça, você chega arrebentado, todo com a vida toda torta, perdido. Quem está comigo? Amém. E o pai fala assim, põe uma sandália nos pés dele. Isso é a graça. Põe uma sandália nos pés dele. Eu estou falando da diferença da lei e da graça. Os irmãos estão comigo? Aleluia. A lei diz, faça, faça. A graça diz, está feito. Jesus disse, está consumado, está tudo pronto para você, meu filho. Você não precisa mais fazer nada. O que você vai fazer agora não é para ganhar nada. O que você vai fazer é porque você agora é agraciado. Você vai agir debaixo de graça, porque você é salvo, você recebeu graça. Amém? E eu quero concluir aqui, falando de um versículo que esses dias aí eu estava lendo. E eu lia, e os irmãos já cantaram até, talvez, pastor João, os irmãos mais antigos aí. Põe aí Isaías 42:3, Natan. É uma palavra que João Batista também falou lá em Mateus 12, mas eu quero falar só aqui. Essa palavra, 700 anos antes de Jesus vir, presta atenção dos irmãos, diga 700 anos. Então, 700 anos antes de Jesus vir, Isaías profetizou sobre ele, e o que ele ia fazer. E ele diz assim, olha, ele não quebrará o caniço ou a cana rachada, e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Eu confesso, irmãos, que até cantava isso, Não deixe apagar. Ninguém sabe? Rafa? Não deixe apagar o pavio que fumega, Jesus assopra no pavio. Essa é antiga demais. Até cantava. Misericórdia. Tô velho. Irmãos, mas o que Isaías estava profetizando? Que a cana, o caniço, a cana, é uma espécie de uma cana mesmo,
E era usada para quê? Para fazer flauta, para fazer música. E João então, Isaías profetiza e João confirma essa profecia e diz assim: ó, ele não esmagará a cana quebrada. Agora sabe o que é interessante? Que a cana quebrada é a minha vida e a sua vida. Os irmãos estão comigo? Fala para o seu vizinho, diga: essa cana quebrada é a sua vida. Você não precisa nem fazer cara de cana quebrada não, mas eu quero dizer para você que essa cana quebrada é a sua vida. Ele não apagará o pavio que fumega. Fala para o seu vizinho, esse pavio também é a sua vida. Aleluia. E ele diz, olha, ele não vai esmagar a cana, porque a cana era feita, fazia flauta. Os tocadores, eles usavam aquilo lá para fazer flauta. Mas quando ela estava rachada, trincada, não servia mais para nada, só para o fogo. Só servia para queimar. Deixa eu falar para você. Você e eu sou essa cana que foi quebrada, que chegou na presença de Deus com a vida arrebentada. Mas Ele não esmaga você. Você é aproveitável. Ele não apagará o pavio que fumega. O pavio é a minha e a sua vida. Porque às vezes nós chegamos, sabe, quem morou no Nordeste e antigamente sabe como que era a iluminação. Era um candeeiro que a Bíblia chama de lamparina, só que na época da Bíblia usava azeite, agora usa diesel ou usa querosene, né? E passava a noite toda queimando, e era de manhã, estava aquele pavio preto, um cheiro horrível, lembra, irmão Luiz? Um cheiro horrível, insuportável. Mas a Bíblia diz que Jesus não apaga o paviozinho que está fumegando, que é a sua vida, que chega às vezes numa crise, numa situação, Ele acende novamente a chama. Se você é alguém que tem estado assim, a graça de Deus é isso, é pegar você lá do pó e te levantar. A graça de Deus é isso, é pegar aquele que ninguém dá mais nada, aquele que foi arrebentado, que foi desprezado, e Ele não acaba com você, Ele levanta você. Outro dia nós vamos falar de uma revelação que nós tivemos lá de João 13, o que Ele faz com a árvore que não dá fruto. Hã? Aqui não dá nenhum fruto. Eu depois vou deixar os irmãos contarem essa revelação que eu achei fantástica. Mas porque eu tenho algo para terminar aqui, falar com você. Não, Deus não. Fala para o seu vizinho, irmão. Sabe o que significa isso? Quando você estiver quebrado, quando a luz estiver apagando, quando você estiver mal, Deus não vai jogar você fora. Ele vai recomeçar com você. Diga, isso é um dos sinais da graça de Deus sobre a sua vida. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Mas pastor, vou terminar aqui. Tem uma passagem lá em 1 Reis 19, 5 e 8. Dos maiores profetas da Bíblia, chamado Elias, se não o maior, um grande profeta. Ele faz uma oração porque ele está angustiado. Ele foi perseguido por uma rainha, por uma mulher, um homem que venceu muitos, centenas de profetas de Baal, matou aqueles profetas, agora debaixo de uma ameaça ele foge. Já aconteceu isso com você? De um tempo você está forte, mas ter dia assim, por causa de uma notícia, por causa de um momento você se abate. E Elias aconteceu isso, ele foi parar dentro de uma caverna, presta atenção, escute. Ele foi parar dentro de uma caverna, e ali ele fez uma oração. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Não foi essa oração, mas pode deixar aí. Eu vou só contar a história para você. Ele chega tão mal, ele chega tão ruim, que ele faz uma oração. E ele pede a morte. Nessa oração ele pede a morte. Elias era um homem que toda vez que ele orou, Deus respondeu. Mas quando ele faz essa oração, Deus nunca respondeu essa oração de Elias, porque Elias nunca morreu. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, né? Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Disse, Senhor, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados, eu quero morrer. Deus nunca respondeu essa oração, porque se você não sabe, Elias não morreu.
Ele foi levado vivo para o céu. Fala para o seu... eu não falo não, porque vai ser muitas coisas que eu vou falar. Ainda que tenha um dia que você esteja mal, e talvez por causa da pressão você vai fazer uma oração dizendo: Senhor, chega, não quero mais. Deus não vai responder essa oração, porque o que Ele tem para você não é morte. O que Deus tem para você é vida. O que Deus tem para você é esperança. O que Deus tem para você é paz. O que Deus tem para você é vitória. Aleluia. Ele estava muito aflito. Agora você volta para aquela lá. Ele estava muito aflito. Eu já vou terminar, irmãos. Ele estava muito aflito, mas me ajude, presta atenção. Ele estava muito aflito porque uma pessoa para orar pedindo a morte. Você já orou pedindo a morte? Não precisa falar, não precisa responder. Mas tem tempo na sua vida, às vezes uma crise, que você, é melhor morrer do que estar nisso aqui. Elias chegou a esse ponto, então foi uma crise muito grande na vida dele. Ele estava muito aflito. Aí eu vou ler aqui e você vai ver algo maravilhoso. Presta atenção nessa leitura. Fica atento. Olha só. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Depois que ele orou, né? Pedindo a morte. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasa e um jarro de água. Isso aqui é maravilhoso. Pão e água. Pão é a presença, água é o Espírito. Porque quando você está afundado, é aí que Deus vem. Deus vem com a palavra e Deus vem com o Espírito sobre você. É isso que anima você, é isso que te levanta, é isso que faz você levantar a cabeça. Pão e água, palavra e Espírito. Ele olhou ao redor, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasa quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, mas estava tão ruim, irmãos, que ele deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deixa eu falar para você, ainda que você ache que chegou o fim, o Senhor está dizendo: levante, porque tem uma viagem longa ainda. A jornada será longa, não chegou o fim. Tem muito para acontecer, tem muito para eu fazer na sua vida. Você não imagina o que Deus tem preparado para você. Os irmãos estão comigo? Agora, o interessante aqui, irmãos, é que nesse momento aqui foi quando Elias estava abatido, estava aflito. Mas teve outra vez que ele também estava ruim. Ele estava numa situação muito difícil, que ele estava morando na beira de um rio. O rio acabou a água, e naquele momento parecia que ele ia passar necessidade. Veio um corvo e trouxe carne para ele, trouxe água para ele. Vamos já conhecia? É outra passagem. Estava difícil. Por quê? Porque era a necessidade da vida dele. Ele não tinha, mas Deus mandou. Deixa eu falar para você, o que tremendo aqui é que quando você estiver com dificuldade, Deus vai usar pessoas. Quando for dificuldade financeira, Deus vai usar irmãos. A porta vai ser aberta, uma firma vai te chamar, algo vai acontecer, Deus vai fazer, sabe, Deus vai suprir sua necessidade. Mas presta atenção, no momento que ele estava dizendo assim: ó, chegou o fim, não aguento mais, vou morrer. Não foi um corvo que veio, não foi ninguém que veio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, e aqui se você for ver o original, foi o próprio Jesus que veio ali. Então no momento da sua aflição, no momento que parece que tudo acabou, o Senhor mesmo vem, e Ele estará do seu lado, dizendo: filho, não acabou. Filho, tem uma estrada longa para você. Filho, levante a cabeça, se levante, coma. Não chegou ao fim. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu vou terminar ainda. Aleluia, para a gente participar da ceia. Aleluia. Sabe, querido, fala pro seu vizinho: sua viagem será longa, irmão. Diga pro irmão: sua viagem será longa. Eu pedi para os irmãos diminuir a luz aqui, por favor. Fala pro seu vizinho, diga: a viagem será longa.
Diga: Deus vai fazer muito ainda na sua vida, irmão. Aleluia. A Bíblia fala de 2 discípulos, é conhecido como os discípulos, presta atenção, olha para mim, os discípulos no caminho de Emaús. O que aconteceu com esses homens? Ou um casal, talvez um homem ou uma mulher. Eles estavam indo, saindo de Jerusalém, ia para uma cidadezinha longe. No dia que Jesus ressuscitou, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Amém, irmãos? Por favor, não se distraiam, deixa para beber água depois, olha para mim. No momento do cortar o bolo, você não pode sair. Eles estavam indo, se distanciando, indo para longe. E quando eles estão frustrados, a Bíblia diz que eles estão entristecidos, decepcionados. Naquela noite, naquela tardezinha, o Senhor não mandou um apóstolo, não mandou um profeta, mas o próprio Jesus. Embora eles não perceberam, não viram que era Jesus, o Senhor Jesus estava com eles. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Aleluia. A graça de Deus traz provisão para a sua vida. Feche seus olhos. Aleluia. A graça de Deus traz provisão para aquilo que você precisa. Quais são as suas necessidades de hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos para a sua vida? De repente não é nenhum sonho, não é nenhum alvo, é uma necessidade mesmo. Você tem necessidade de algo. Necessidade de resolver uma situação na sua vida, na sua família. Eu quero dizer para você que o Senhor tem provisão. Mas para aquele que está desanimado, frustrado e achando que chegou o final, o Senhor não vai dar só provisão, Ele vai dar a presença dEle. Porque a graça de Deus dá provisão, mas a graça de Deus também traz a presença dEle sobre nós. A presença dEle. A Bíblia diz que o próprio Jesus estava ali, eles não conheceram. Mas no momento, aquele momento lá do partir do pão, e no partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus, e Jesus desaparece. Eles olham para o outro e falam assim: olha, você não percebeu que ardia o coração quando ele falava? Deixa eu falar com você, irmão, nesse dia, o Senhor vai fazer o seu coração arder novamente. Porque a graça de Deus traz aquilo que você não merece, mas o Senhor sabe que você precisa. Você não pede para o Senhor algo que você merece, porque você sabe que você não merece. Mas a graça de Deus traz o que você precisa. Quem precisa que o seu coração volte a arder novamente pela presença do Senhor? Quem precisa que o coração queime novamente pela presença do Senhor? Eu quero que você venha aqui à frente, ó. Fica aqui, ó. Vem aqui, vem Elvis aqui. Quem quer mais? Senhor, pastor, eu quero mais ainda. Eu quero mais da presença dEle. Pastor, eu quero ser incendiado novamente. Eu quero que o meu coração volte a queimar pelo Senhor. Eu queria que irmãos viessem daí e orem com os irmãos que estão aqui. Os irmãos venham, cadê a liderança da igreja? Vem aqui, irmãos. As irmãs também, as líderes, mulheres, pastora, vem aqui. Tem pessoas aqui chorando aqui, porque querem que o coração volte a arder. O coração volte a queimar. A graça de Deus traz isso, irmã, sobre a sua vida. A graça de Deus traz isso sobre a sua vida. Ora por essa pessoa. Declara sobre ela que a graça do Senhor está trazendo essa chama novamente. Ora por essa pessoa. Senhor, eu quero queimar o meu coração novamente pela sua presença. Aleluia. Oh Senhor. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Oh Deus, faz o coração arder novamente, faz o coração queimar novamente, Pai. Oh Deus.
Deus, incendeia novamente, Pai. Oh Deus, aquele que já não sente mais a sua presença, aquele que já não percebe mais que o Senhor está junto, está perto. Oh Deus, oh Senhor, Vamos à casa. vou orar com você, tá? Vou orar. Pai, faça a presença arder novamente no coração do teu filho. Traga a sua presença, Pai. Traga a sua presença. Que seja real. Que eles percebam. Que eles saibam que o Senhor não foi embora. Que o Senhor está buscando aquele que está aflito. Que o Senhor está buscando aquele que se sente desamparado e aflito, Pai. Oh, Jesus. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Aleluia, irmãos. Aqueles discípulos, depois daquela experiência, eles voltaram. Porque eles disseram: olha, o nosso coração ardia quando ele falava conosco. E eles voltaram animados. Eles voltaram reanimados. Eles voltaram com o coração restaurado. Porque é isso que a graça de Deus faz. Mesmo sem merecer. Oh Jesus. Teu irmão aqui, José Heleno, que está se reconciliando com o Senhor. Ora com ele, pastor Evandro. Peça para ele repetir a oração. Senhor Jesus, peça para ele pedir. Nesse momento, eu entendo que eu preciso da sua presença. Eu estou necessitado da sua presença. Traga a sua presença, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que a tua graça é isso. É para quem não merece. Ora por ele, abençoa a vida dele em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Levante a sua mão para o céu. Eu quero declarar em nome de Jesus que a graça de Deus não vai te dar só provisão. A graça de Deus traz presença para aquele que não merecia, para aquele que era indigno, para aquele que era o pavio que estava apenas fumegando. O Senhor não apaga. Ele está acendendo novamente. Ele está acendendo a chama. Ele está colocando novo azeite na sua vida. A chama está sendo acesa. Você está saindo daqui nessa noite renovado. Você está saindo daqui nessa noite incendiado pela presença do Pai. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Nesse momento. Sobre o pão e o vinho. Aleluia. A graça de Deus. Diga a graça de Deus. É Deus dando tudo para quem não merecia nada. Eu quero que você repita 3 vezes. Diga a graça de Deus. É Deus dando tudo para quem nada merecia. A graça de Deus é Deus dando tudo para quem nada merecia. Diga assim: essa pessoa sou eu. Irmãos, existe um engano aí, até na ceia, por aí, que a ceia é para que as pessoas estão bem merecedoras. As pessoas estão muito merecedoras. A ceia é para quem crê muito que era miserável, pecador e ia para o inferno. E esse pão e esse vinho representa a morte daquele que veio e te salvou. É para esse. É para quem tem uma aliança com o Senhor.
É importante que você seja batizado nas águas. Você diz assim: Senhor, eu tenho tanto desejo, vai ser semana que vem o batismo. Aí eu deixo a seu critério. Amém? Eu deixo a seu critério. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar. Pai, nós abençoamos agora o pão e o vinho. Nós declaramos que a partir de agora o pão significa o teu corpo, simboliza o teu corpo, e o vinho simboliza o teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem entregar, podem distribuir. Os irmãos pediram para você que recebe, você fica sentado, tá bom? Recebeu o pão e o vinho, você senta, fica mais fácil. A todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai. isso é um privilégio que o Senhor nos proporcionou. Fala assim: e essa ceia mostra algo muito poderoso, que você foi comprado e que eu fui comprado com um alto preço. E diz mais, que eu e você somos uma família agora. Fala: eu sou seu irmão. Fala assim: pode não parecer, mas o pai, o meu pai e o seu pai, diz que nós somos irmãos. Então não tem discussão. Fala para ele: não tem discussão. Nós somos irmãos. Nós somos uma família. Amém? Glória a Deus. Amém? Nesse momento, coma o pão e beba o vinho com muita alegria no seu coração. Amém? Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão no céu. Pai, eu abençoo cada filho, cada filha. Eu abençoo cada um, Senhor, a sua vida, a sua família. Eu quero declarar sobre eles uma semana poderosa, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está terminado. Dá um abraço em alguns irmãos aí perto de você, antes de você sair.